E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Aqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Te amo até o fim dos tempos. Aê! Estamos começando mais um Papo Jaguara, galera, muito especial, porque é um assunto muito importante, muito legal. Então já senta aí, ó, como eu sempre digo, abunde-se no sofá para você assistir, porque vai ser muito legal. E também se inscreve no nosso canal, deixa o seu like lá, compartilha com todo mundo. E também no nosso Instagram, Papo Jaguara Oficial. E é claro que também não podemos deixar de citar para você entrar no YouTube do OCP, o maior jornal de Santa Catarina, que completa esse ano 105 anos de história. Cara, que incrível, né? É bastante história. Nossa Senhora, e é o único jornal ainda em atividade impresso no estado. Então, gente, tem que dar uma valorizada, hein? Entra lá que tem quase 1 milhão de inscritos. Também tem muita coisa boa lá para você acompanhar. Fechou? E, mais uma vez, é válido citar que o mês de março todinho do Papo Jaguara vai ser só com mulheres. Tu pensou que um dia nós ia chegar a ter? Estamos chique, né? Nem fale, gente, que especial, porque conseguir várias mulheres para representar todas as outras. E tá imperdível, né, cara? Tá, meu, cada conteúdo bacana. Meu, tá bem legal, hein? Muito legal. Então, ó, tem a playlist aí certinho do Papo Jaguara, que é o Papo Mulheres. Acessa lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que o Papo tá sendo muito engrandecedor aqui, hein? E hoje, cara, não vou me arriscar a falar as siglas, porque eu ultimamente até passado muita vergonha, Tá né? perdido aí já. Falando coisas erradas. Mas olha, tem uma frase que eu peguei no Instagram, eu andei dando uma stalkeada, né, que o pessoal fala. Eu achei muito interessante, ela já vai falar sobre isso, que é: me importo com seu filho e com você. Olha como, né? Então, ó, vai ser muito bacana. Hoje nós estamos com uma neuropsicóloga, professora de ensino superior. Entra, nós vamos tomar uma lambada aqui hoje. Você parou na qual mesmo? Na quinta série? Não, eu fiz 3 vezes cada uma. Pessoal, Luanara com você. Luanara, muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui. Que legal, cara, que macho. Olha, eu ia me arriscar, mas achei melhor não. O que seriam essas siglas aqui, por gentileza? Então, Aqui, ó, é que eu tenho aqui o TEA, é TEA que fala? TEA, TEA. que é o autismo. Ah, o TEA é o autismo. Isso. E aí o TDAH, que é muito falado, a gente já vai falar sobre isso. DI seria o quê? Deficiência intelectual. Deficiência intelectual. E Isso. AH/SD. Altas habilidades, conhecido como superdotação. Caraca. Ah, sou eu. A superdotação seria aquele que o pessoal fala do QI. O QI acima da média, isso. É mesmo? Uhum. Vixe Maria, aqui não tem ninguém disso aí que tá. Como é que nós vamos falar sobre Acabei de falar que sou eu, cara. isso? Lanara, que legal. É muito importante ter você aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo. Acho não, tenho certeza que vai ser muito legal. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você me contasse sobre você. Quem não te conhece, quem é a Luanara, por favor? Bom, meu nome é Luanara, eu tenho 27 anos, eu sou neuropsicóloga, me formei em psicologia em 2019 pela Uniaselv. Uhum. Depois eu fiz a especialização em neuropsicologia, porque no estágio da graduação eu me identifiquei com o público infantil, né? Uhum. E de início não era o que eu queria, mas acabei me identificando no estágio. É mesmo. Então foi onde eu fiz a pós-graduação, finalizei e iniciei outra, que é em análise do desenvolvimento aplicado ao autismo, né? Conhecida como a ciência ABA. Uhum. E agora eu tô finalizando outra especialização em sono no autismo Meu e no Deus. TDAH. Caramba, é tudo demais, cara. Eu gosto de estudar. Então, iniciei, sempre gostei muito de estudar, né? Uhum. Na verdade, quando pequena não, mas quem me incentivou muito foi minha irmã. Então, saí do ensino médio, já fui direto pra faculdade e dali eu não paro. Agora eu tô vendo mestrado também. Caramba. Então, é o que eu gosto de estudar. Que legal, poxa, que importante isso, né? Mas isso é um recado importante, todo mundo deveria estudar, né, gente? Aqui, Pois é, se todo mundo fosse assim, né? Nossa, nem fale, cara, o mundo estaria bem melhor. Eu Na gostava verdade, tanto que eu fiquei 3 anos em cada série ali, que aprendi bastante. Mas assim, ó, o bife não pode perder a oportunidade, mas é muito importante o recado aqui, gente, o estudo é tudo, então, pelo amor de Deus, tem que estudar, a gente aqui tem um estudo contínuo, todo dia a gente tá aprendendo coisa nova, né? Afinal de contas, as coisas sempre estão evoluindo. Sim. Me fala uma coisa, você se especializou nessa questão do autismo e tudo mais. Você mesmo citou que não era o seu objetivo inicial, mas daí você simpatizou, se apegou ali. E Isso. por que daí você foi para essa área justamente do autismo? Então, depois de formada, uma professora da graduação me indicou para uma clínica, onde eu iniciei, então, como psicóloga numa clínica, né?
E lá eu iniciei já com os atendimentos com crianças. E aí eu atendia de forma bem global, né? Todos os transtornos, fora transtornos, questões emocionais. E aí foi desde o início com o público infantil. E aí ali, na prática, eu comecei a atender crianças com autismo, comecei a me interessar, eu achava muito diferente do que eu tinha visto na graduação, só a parte, né, teórica. E aí foi onde eu comecei a estudar, a gostar, e aí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser isso. É mesmo? E me fale uma coisa, como é que funciona essa questão do... porque assim, tem muita pergunta que eu até tomo um pouco de cuidado, porque eu sei que você tem um conselho de ética e tal, não pode falar, mas eu digo assim, como que os pais chegam hoje para você nessa questão? Os próprios pais identificam algum ponto do autismo? Porque assim, eu sou pai e eu vejo um problema, de certa forma, nessa questão do autismo, porque muita gente dissipa informações erradas, Sim. né? E aí, às vezes, aquela criança, sei lá, ela só tá em algum momento ali de ansiedade, alguma coisa assim, o pai já acha que é autismo, já pega daqui, já leva de lá. E parece que tá aumentando também isso, né, cara? Tipo, uma impressão nossa, mas... Hoje, a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com autismo, né? É mesmo. Isso foi o último dado do CDC em 2023. Mas me diz uma coisa, Luanara, isso aconteceu porque, de certa forma, a informação ela foi aumentada, digamos assim, e as pessoas começaram a buscar mais? Por que eu te pergunto isso? Porque eu conheci uma pessoa, inclusive, uns dias atrás aí, eu não vou citar nome, claro, mas ele descobriu o autismo agora, com 21 anos. Só que até aqui ele viveu normal, entendeu? Só que daí teve um problema lá no trabalho dele, alguma coisa assim, e aí ele acabou indo no médico e foi diagnosticado com o autismo. Eu fico pensando, essa pessoa, se ela não tivesse sido diagnosticada, talvez ela vivesse o resto da vida normal, digamos assim. Com alguma dificuldade, mas... Talvez sim, talvez não. Qual que é a sua visão em relação a isso? Os pais estão buscando, eles já chegam para você com exatidão, acho que o meu filho é autismo, ou eles chegam para você fazer um diagnóstico, porque eles estão notando coisas estranhas? A maioria chega por encaminhamento médico, É né? mesmo? Então, muitas vezes a escola identifica algum sinal, alerta os pais e fala, olha, procura um profissional. Aí vai para um neurologista, para um psiquiatra, e aí eles fazem um encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica, que é o que eu faço, ajudar no diagnóstico. Então, acontece alguns casos de vir uma demanda espontânea dos pais, né? Mas na grande maioria das vezes é por encaminhamento médico. Tem aumentado os números, né? A cada ano o CDC divulga. Então, a gente tem alguns fatores que contribuem para esse aumento, né? Primeiro que a gente está tendo mais profissionais capacitados, né, a identificar de forma precoce e de forma correta. Os últimos critérios de diagnóstico do DSM, né, que é o nosso Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, de 2013, teve atualização nesses critérios diagnósticos. E também o assunto está sendo mais disseminado. Então, as pessoas começam a observar mais cedo os sinais, já começam a identificar e procuram por ajuda profissional, né? Então, eu falo, o autismo ele sempre existiu, o que não existia era o diagnóstico, né? Então... a pessoa ia aprendendo sozinha a lidar com as dificuldades, com esses sinais e sintomas do autismo. Passa por muitas dificuldades, obviamente, ao longo da vida. E se fosse lá no início, a gente conseguiria ter dado um auxílio e não teria passado, né, por sofrimento ou dificuldades ali ao longo da vida. E você tocou num assunto que me deu uma curiosidade aqui, que é muito importante. A escola participa... que assim, a gente fica às vezes... Tem aquela coisa, né, que a escola manda o recadinho. Você que tem filho já deve ter recebido o recadinho. Reunião de pais, né? Que daí fala assim, poxa, teu filho, sei lá, não tá brincando, ou tá brincando demais. Também acontece, às vezes, né? A hiperatividade, coisa assim. E muitas vezes os pais ficam bravos, né? Com os professores, ele tá, fica prestando atenção no meu filho, ali, né? Mas como é importante isso, né? Porque da forma como você falou, a maioria dos casos de crianças vem pela escola. Isso. Maioria. Cara, que show de bola. Por isso que eu também auxilio na capacitação da equipe pedagógica em escolas, né? A ensinar quais são os primeiros sinais, o que chama atenção, o que é um alerta, quando a gente encaminha, quando a gente chama os pais, como que a gente conversa com esses pais. Então, é todo um processo. Que maravilhoso. E me fala uma coisa, você explicou aí agora há pouco do AH, meu Deus, pra mim é difícil até falar, AH/SD, que seria a pessoa que tem o QI bem mais alto. É frequente isso? É difícil? É raro? Como que é? Não é tão difícil de acontecer, né?
A gente tem ali também... Na verdade, altas habilidades não é caracterizado como um transtorno, então ela não tem um CID, né? Não é classificado dentro do DSM. O CID, para quem não sabe, é o... É a classificação internacional de doenças, né? Do médico. A gente tem o DSM. Eu já quero que é tentar da descobrir se eu psiquiatria. participo desse negócio aí, porque... Não sei se você percebeu, mas eu toco o violão destro na canhota, ao contrário. Pô, verdade, cara, tu devia ir. Vai Um vendo. instrumento na canhota e outro destro, ao mesmo tempo. Isso se caracteriza alguma coisa, uma habilidade especial, será? É que a gente tem vários tipos de altas habilidades, né? Então, a gente, infelizmente, tem o conhecimento, né, de que é só em relação às habilidades acadêmicas, mas existem outras habilidades na qual a gente pode ter essa superdotação, né? Então, tem alguns jogadores de futebol, por exemplo, que têm a superdotação na área motora. Então, Ah, com muita certeza muita deve ser o gente fala- Cristiano Ronaldo. Muita gente fala assim, quando você faz duas coisas distintas, Hum. você trabalha com os dois lados do cérebro e tal. Se é verdade, eu não sei, né? depende. Eu acho que ele tá querendo que você fale que ele é um superdotado por causa do músico. Vamos fazer uma avaliação, Aí, vamos ó. descobrir. Então, ó, galera, a gente vai que... Vou botar você numa consulta lá. Mas seria legal botar os negócios lá pra ver como é que onde Funciona teu mexe, né? cérebro. Sim. As áreas, né? Seria legal, interessante. Mas agora, assim, ó, ele puxou uma pergunta que é legal. Como que funciona o diagnóstico disso de uma forma bem De altas resumida? habilidades, a É. gente tem ali alguns critérios, né? O QI é um deles, mas ele de forma isolada também não fecha o diagnóstico. Então, acima de 130 pontos, a média entre 90 e 110. Então, acima de 130, a gente já começa a acionar ali o sinal de alerta para altas habilidades. E aí vem as outras características, né? Relacionadas, então, a essa questão onde a pessoa se destaca em alguma atividade, né? Uhum. Seja ela motora, seja ela nas habilidades acadêmicas, tem o processo de liderança também. Então, a gente vai avaliando dentro desses critérios se a pessoa se encaixa ou não, né? Todos os transtornos, de uma forma bem geral, um único sinal e sintoma não fecha o diagnóstico, né? Então, a mesma coisa o autismo. A gente fala, então todo mundo é autista. Se aquele ali faz isso, então eu também sou. Uhum. Então, a gente tem uma Todo mundo série... tem dificuldade em alguma coisa, né? Exato, mas tem uma série de características ali, de critérios que precisam ser cumpridos para fechar o diagnóstico, né? E aí, quando não tem todos os critérios para fechar o diagnóstico, a gente chama de fenótipo ampliado do autismo. Tem algumas características isoladas, mas ainda não é o suficiente para chegar no diagnóstico, né? E a pessoa que é superdotada, ela tem alguma... Ela enfrenta alguma dificuldade na vida? Várias, né? Eu sempre Sério? falo, tudo tem lado bom e tem lado ruim, né? Então, as habilidades também tem o lado que a gente considera como os prejuízos. Então, o prejuízo principal vem nas questões sociais. Então, vamos pensar uma criança que tem o QI acima da média ali, depois, né, acima de 130, tem os interesses totalmente diferentes do que as crianças da idade dela. Aí, às vezes, começa o isolamento social. Quase um autismo, Aí, às né? vezes, até acaba Às fazendo vezes é bullying. confundido, sim, né? Tem a questão do isolamento social que acontece, tem a questão de alteração sensorial, que também tem dentro do autismo, pode vir nas altas habilidades. Então, uma irritabilidade com sons, né? Com texturas. Então, tem alguns prejuízos, sim. Caramba, olha que incrível isso, né? O pessoal às vezes fala que... citam muito até o Elon Musk, né? É. Que ele é um dos que mais tem que ir, não sei se é verdade, mas falam, Foi né? diagnosticado com autismo. Mas É eu tenho alguns verdade. amigos que são músicos, Cara, multi-instrumentistas, esse é um cara... que são, tipo assim, só você olha pra ele assim, você fala, esse cara é meio devagar, mas é gênio. Sim, imagina, o cara é o homem mais rico do mundo. Incrível isso, a habilidade como essa pessoa tem de se desenvolver e conseguir criar coisas. Que Sim. para é uma dificuldade tremenda. E eu tive a oportunidade de conhecer uma criança de 12 anos, 13 anos, não me lembro. Cara, ele montou um robozinho, que engenheiro mecânico monta no Senai. Ele montou com 12, 13 anos, vendo um livro que ele pegou. Eu falei, como assim? Pô, é surreal, é incrível de ver. É incrível de ver. E eu fico imaginando até que é emocionante para você trabalhar com esse tipo de Sim. criança, né? Porque, Na verdade, é um desafio, né? sim. É um desafio. Mas eu gosto. Falando sobre desafios, já pensei que eu preciso perguntar do sono também daqui a pouco, porque esse do sono aí a galera vai gostar de saber. Eu já vou citar o desafio. Sobre o sono que você colocou, que você tem ali como uma especialidade, alguma coisa assim, seria do distúrbio de sono? Dentro dos distúrbios de sono, né? Então, a gente tem aí uma porcentagem, mais de 80% de crianças com autismo tem alguma dificuldade em relação ao sono, né? Tem algum distúrbio do sono. No TDAH, a gente também tem uma correlação. Então, eu falo que o sono é a base para tudo, né? A gente, enquanto adulto também, se a gente não tem uma boa noite de sono, a gente acorda no dia seguinte indisposto, com dor de cabeça. A diferença é que a gente já é maduro, a gente sabe que mesmo, né, tendo uma noite ruim de sono, a gente tem as nossas responsabilidades no dia seguinte.
E a criança não. Então, ela vai manifestar por meio de comportamento, vai ficar mais irritada, dificuldade com a alimentação, até aderir às terapias é mais difícil se não tem o sono regulado. Então, eu falo que o sono é a base para a gente começar a construir o desenvolvimento da criança. Caramba, teoricamente, no meu entendimento, se eu entendi errado, me corrija, por favor, mas é como se fosse... O início de tudo começa pelo sono. De um tratamento, digamos assim, Isso, tem que ajustar o sono. Caramba, mais de uma vez, hein? Olha, só dica importante para vocês. Independente de qualquer coisa, o sono, gente, tem que dormir bem, porque, né? É como ela falou. Você mesmo que não dorme, chega aqui mal-humorado. Tô brincando. Dormindo ou não dormindo? Olha só, você citou desafios e nós temos uma pergunta que nós estamos fazendo para todas as mulheres aqui. E quais são os maiores desafios que você enfrenta ou que você enfrentou até aqui? Eu acho que na minha graduação foi um desafio. Tô falando da minha subjetividade, né? Uhum. Cada pessoa vai enfrentar a mesma situação e vai lidar com ela de formas diferentes. Mas eu trabalhava o dia inteiro, saía e ia direto para a faculdade, chegava em casa de madrugada, e assim ia. E quando eu estudava, eu fazia bacharelado e licenciatura. Então, eu tinha aula de segunda a sábado. Então, só me sobrava o domingo para fazer as tarefas da faculdade, os trabalhos, né? O TCC. Pra dormir um pouco também. Quando dava, sim. Confesso que na graduação o sono não foi ali o principal, Melhor. né? Mas eu acho que foi um dos desafios, sim. Hoje, um dos desafios que eu enfrento na clínica é os pais relacionarem a minha idade com a minha profissão. É mesmo? E o fato de eu não ter filhos, eu não tenho filhos ainda. Desejo ter, mas ainda não tenho. Então, até semana passada, eu fiz a devolutiva de uma avaliação de uma criança. E no final, quando eu dei o laudo, né, dei o resultado da avaliação, o pai olhou para mim e falou, agora eu vou te falar. Eu falei para minha mulher que eu não estava colocando muita confiança em ti, porque tu parecia ser muito novinha, tu não tem filho, eu pensei, não vai dar conta do recado. Mas eu gostei muito do teu trabalho, tá de parabéns, né? Foi uma grande profissional, agregou pra gente, ajudou muito. Então, esse é um desafio que eu enfrento. Já teve pais que se recusaram, né, de fazer pela minha idade. Sim. Pais que perguntam a primeira coisa, antes de começar na amnésia, a primeira consulta, qual que é a tua idade, onde que tu se formou, tu tem filho. Então, infelizmente, eu vejo que isso acontece comigo, mas deve acontecer com muitas outras profissionais também. E a idade e o fato de ter filho ou não influencia na capacidade profissional que a gente tem. Até porque, enquanto profissional, eu não posso me basear nas minhas experiências pessoais para poder ajudar outra pessoa. Então, é tudo com base científica, né? Então, o fato de ter filhos ou não interfere na minha profissão. Cara, que incrível isso. Eu não imaginava que... Eu sei de muitos relatos de coisas desse tipo. Principalmente, às vezes, acontece aquela pessoa que já é de idade e que ainda está em plena atividade, quer se colocar no mercado de trabalho. E os setores, olha, eu falo mesmo, os setores de recursos humanos aí olham com maus olhos, né? As pessoas muito jovens, ou até mesmo as que já têm uma idade um pouco mais avançada. Mas incrível de ouvir um relato desse, né? A gente começou o podcast você falando tanto do estudo que você faz, que você ainda continua. E as pessoas se basearem na idade para tirar... Tá certo que eu entendo agora, me colocando aqui como pai também, eu entendo que a gente tá... É o nosso tesouro, que teoricamente a gente está entregando na mão de uma profissional para que se faça esse trabalho. Mas é incrível como em pleno século XXI ainda existe esse discernimento pela idade, né? Tem. Outro desafio infelizmente, a gente ainda tem muito conteúdo que é disseminado de forma incorreta. E aí acaba dificultando o diagnóstico, né? Então, às vezes fala, não, todo autista é muito inteligente. Nem sempre, né? A gente tem casos aí de deficiência intelectual junto com autismo, autistas com QI dentro da média, acima da média. Então, é um mito que acontece ainda. Tem vários outros e que acaba dificultando o diagnóstico. Então, às vezes, os pais já chegam com uma certa resistência, né? Existe o processo do luto após o diagnóstico, que é natural, ninguém planeja ter algum filho com transtorno, ninguém quer receber, né, o resultado dessa avaliação. E eu acho que isso acaba contribuindo, né, acaba dificultando, então, essa adesão dos pais no processo também. Donara, e você falando isso agora, me veio uma coisa na minha cabeça. Você trata a criança, mas acaba que você meio que se torna o psicólogo dos pais também, não? No processo de avaliação tem o acolhimento da família, né? Tanto antes quanto depois do diagnóstico. Então, todo o processo ali após o diagnóstico de encaminhamento, todo esse suporte eu dou, adesão de plano de saúde, mesmo que eu não dê continuidade no tratamento.
né? Então, eu trabalho tanto com a avaliação, com o diagnóstico, quanto com o tratamento. E na maior parte dos casos eu não consigo, né, manter a criança em atendimento por questão de agenda, né, essa disponibilidade. Então, a gente dá todo esse suporte para a família após o diagnóstico. Nos casos onde eu faço o tratamento da criança, eu sempre trabalho juntamente com os pais, né? Porque eu falo, vamos pensar, se eu passo 50 minutos com a criança ali na semana, comparado com o tempo que os pais passam com ela em casa, não é nada, é pouquíssimo tempo. Com certeza. Então, eu preciso treinar esses pais, né? E dizer, olha, em casa tu tenta fazer isso que vai me ajudar aqui, evita fazer isso que vai prejudicar. Então, é um trabalho conjunto. Exatamente, né? Junto com a família e com os outros profissionais ali da equipe multidisciplinar. Que legal, que maravilhoso, né? Essas informações, é importante prestar atenção nessas coisas, porque muitas vezes, não sei se acontece com você, mas em alguns casos a gente acha que entreguei na mão do profissional, agora ele vai cuidar, vai fazer isso. Até, inclusive, de uma certa forma, em outros assuntos, né? O pessoal acha que, tipo assim, educação, de uma forma geral, de modos, eu estou dizendo assim, é a professora da escola que vai fazer. Não, né? O pessoal tem costume de terceirizar a responsabilidade, como alguns dizem, né? Escola ensina e pai educa. Escola ensina e pai educa. Exatamente. Então, importante essas informações. Se você pudesse citar para nós as suas maiores conquistas, você... Pessoal ou profissional? Olha, agora eu quero uma de cada. Eu sou curioso. Pessoal, eu acredito que eu almejei boa parte das coisas que eu gostaria de ter na minha vida, né? Que é ter a minha família, tenho o meu relacionamento estável também, tenho a minha casa, tenho o meu automóvel, tenho a minha clínica, que era o que eu desejava ter. Então, eu acho que o que eu mais queria hoje eu conquistei. Ainda tem muitas coisas a conquistar ainda, porque eu acho que não acaba nunca. Sim. E profissional, eu acho que a minha maior conquista foi ter o meu espaço. E eu poder trabalhar do jeito que eu considero correto, justo, ético, para conseguir ajudar essas famílias. Porque eu sei que não é fácil, apesar de eu não passar por essa situação, eu não ser mãe de nenhuma criança atípica, mas eu vejo o quanto é difícil, né, no dia a dia dessas famílias. Então, eu acho que eu poder ajudar de alguma forma essas famílias já é extremamente gratificante para mim. Com certeza. Uma vitória todos os dias, digamos assim. Né? Exato. A questão da jornada acadêmica também. Nunca fui muito de falar em público, sempre fui muito tímida, né, na infância e na adolescência, não pedia um canudo pro garçom na lanchonete, eu era extremamente tímida. Nunca me imaginei dando aula também, mas daí quando veio a licenciatura na graduação, comecei a gostar, e aí eu queria dar aula no ensino superior, foi a todo custo e consegui, e hoje também não me vejo não atuando dentro da área acadêmica. Caramba, mas é incrível isso, né? E aí, assim, ó, me diz uma coisa, e na área acadêmica, o pessoal não olha pra você, nossa, mas tão nova, é professora? Também. Eu lembro, uma das turmas que eu dei aula, eu entrei e ficaram esperando a professora entrar. Você tá brincando? Acharam que eu ia ajudar no suporte técnico. Ajustar o projetor. Aí eu peguei e comecei a tirar minhas coisas da bolsa, coloquei o notebook e fui me apresentar. Aí a menina falou, eu achei que tu era moça do TI. Daí eu falei, não, eu sou professora. A moça do TI. Sacanagem. Incrível. Mas, pelo lado bom, todos me respeitam, né? Independente da idade. E eu acho que a idade não é fator, né? Todo mundo aprende com todo mundo. Eu aprendo demais com eles. Desperta a curiosidade no povo, eu acho, né? Até porque algumas pessoas, talvez, eu imagino que seja o mais comum, ela se forma, né? Ela se gradua ali. E daí trabalha, depois de um tempo, ela começa uma pós-graduação, normalmente ela espaça. E como você já fez tudo muito nova, acaba que as pessoas às vezes geram essa impressão de, nossa, mas tão nova, né, professora? Mas o que faz depois aumentar a admiração, né? Porque eles dizem, meu Deus, quanto conhecimento uma pessoa tão nova, né? Com certeza. Eu tenho um caso dentro da minha família, de um primo meu que, gente, dele que eu me conheço por gente, eu só vejo aquele cara fazendo faculdade. Eu sempre falo pra ele, pô, ou tu não tá passando, né? Ou tem alguma coisa errada. Porque juro, cara, todos os anos, aí tipo assim, a família já nem chama mais. Porque antes chamava, vai ter formatura de não sei o quê. Legal. Aí dali a pouco, no outro ano, eu olhava ele na faculdade. Eu falei, cara, o que tá fazendo agora? Agora é alguma outra coisa. Ele, não para o tempo inteiro. E eu sempre admirei isso. Inclusive, parabéns você também por isso. Que legal. Cara, e olha, o Bifi, estamos precisando nós entrar no estudo aí, né? Eu estudei música, cara. Estudo todo dia. Me diga uma coisa, qual que é a sua expectativa para o futuro?
Vou falar do profissional. Por favor. Eu ainda tenho o desejo de ter uma equipe multidisciplinar, né? Porque normalmente crianças que recebem um diagnóstico, ela tem o tratamento com vários profissionais. E hoje eu vejo que é uma dificuldade para as famílias. Por exemplo, hoje eu vou levar na psicóloga, amanhã eu vou levar na terapeuta ocupacional, depois eu vou levar na fono. E aí acaba dificultando um pouco para a família também. E eu acho que a comunicação entre a equipe também se torna mais fácil quando a gente tem um ambiente com todos esses profissionais. Então, esse é o meu objetivo, espero que a curto prazo, de ter uma clínica, né, com essa equipe multiprofissional e que a gente consiga debater os casos todos juntos, enfim, de ajudar tanto a criança e também a família como uma consequência, né? Então, isso é uma coisa que eu ainda vou fazer. Que legal, vai, com certeza, vai concluir. Quando concluir, vai voltar aqui para contar como está sendo. Volto. Exatamente. E me fale uma coisa, eu preciso de dicas. Nós precisamos de dicas. Quais dicas que você pode dar para nós, pais, né? Para a gente ter ali um parâmetro de um profissional que realmente entende do assunto. E também eu quero dicas para mulheres que querem ter a mesma astúcia que você teve, a mesma, né? Porque, gente, você sabe que é difícil, como você mesmo falou. Estudando, né? Trabalhando, final de semana estudando, não é fácil. O que você poderia dizer para essas mulheres também? Para as mulheres, eu sempre falo, tem o desejo, vai atrás. Não deixe ninguém impedir, né? Tente ter ao lado pessoas que te incentivam, que querem o teu bem, que te apoiam e que celebrem as tuas vitórias junto contigo, né? Se tem alguém que está indo contra, reveja os teus passos, né? Porque isso vai se tornar muito mais difícil. E eu acho que a partir do momento que a gente quer, a gente tem que correr atrás para a gente conseguir. E eu acho que todo mundo é capaz de conseguir o que deseja. Então, eu acho que a persistência é a palavra que define todo esse processo, né? Ter essa rede de apoio, ter pessoas que compactuam com os teus ideais também. Nossa. Fica a dica, ande com pessoas que te evoluem, né? Exatamente. Com certeza. Diga com quem andas, que te direi quem é. Exatamente. Olha. Tô precisando rever umas amizades aqui, bicho. Brincadeira da parte. E a dica para o pai? Para os pais, eu falo sempre, mãe tem instinto, não adianta, né? Então, percebeu alguma coisa, tá com dúvida, procura um profissional. Cuide com redes sociais, porque infelizmente ela pode ser usada para o lado bom, mas infelizmente a gente tem muitas informações errôneas ali dentro e que podem confundir e até prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, tem dúvida, procura um profissional. Procura um profissional, não no Google, né? Porque o Google... O Dr. Google. O pessoal vai muito no Google, né? É muito bom, mas já tem... Tem que saber usar também, como perguntar, assim onde como acessar. Propriamente dito, o Instagram, o TikTok, também tem coisa boa. Sim. Né? Mas a gente também não pode se autodiagnosticar, muito menos diagnosticar uma criança achando que ele tem tal coisa, né? Tem que buscar um profissional. Exatamente. E também questão das mães, né? A sobrecarga materna, eu vejo. Agora, falando especificamente de crianças atípicas, que é com o que eu trabalho, a sobrecarga materna é uma das maiores queixas das mães, das crianças. E eu compreendo a queixa, mas, de novo, esteja ao lado pessoas que te apoiam, que te ajudem, né? Porque ninguém vai dar conta sozinho, a gente precisa de ajuda. Com certeza. Com certeza, isso é muito importante, hein? Essa questão que ela está falando aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas tem gente que está precisando rever um relacionamento, algumas coisas também. Então fica a dica para você que acompanha o Papo de Agora, sabe que a gente fala mesmo aqui. Então, gente, tem gente aí que está em relacionamento que talvez nem pudesse estar mais. Eu entendi dessa forma, porque agora falando como homem, normalmente o homem foge das responsabilidades, né, cara? São exceções, gente. Pelo meu Deus, gente, não me cancela os homens aqui. Mas é que, infelizmente, tem muitos homens nessas situações que acabam até abandonando a própria família, ou não apoia, né? Não ajuda. E é importante que a gente reveja esses conceitos aí, mudem. E procurar ajuda quando precisar também, né? Com De certeza. profissionais. Nós temos as redes municipais também de auxílio, né? A saúde mental. Então, eu acho que se precisa de ajuda, tem que procurar, né? E Com não certeza. tentar dar conta sozinho, porque, infelizmente, não tem como. Com certeza. Luana, eu tenho mais uma última pergunta para você, que é muito importante, a gente está fazendo para todas aqui. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte: o pessoal quer falar com você, quer buscar sua clínica, eles podem entrar pelo Instagram, que é @psico.luanara. Isso. E a sua clínica fica em Jaraguá do Sul? Isso, fica na Marechal, no Jaraguá Tower, bem pertinho da Droga Raia.
Olha só, então vocês que já estão pensando em buscar uma psicóloga com muito conhecimento e muito estudo, apesar da idade, tem aqui uma grande profissional. Você pode entrar no Instagram dela, que inclusive eu vou deixar também na descrição desse vídeo, para que fique mais fácil. Você clicar e entrar lá. O perfil dela do Instagram também é bem legal, tem bastante informação. Eu entrei lá e aconselho você a acompanhar. Porque mesmo que nós não tenhamos nenhuma situação hoje, né? É importante ter o conhecimento, afinal de contas, nunca é demais. Exatamente, até para poder saber como lidar, talvez, com um amiguinho do filho que Com tenha certeza. algum diagnóstico, Com né? certeza. Importantíssimo isso. Eu quero uma mensagem sua. A gente está perguntando para todas aqui uma mensagem que você quer que ecoe na humanidade, né? Que vai transcender gerações. Eu acho que o meu maior desejo hoje é que as pessoas tenham empatia. E a gente escuta muito falar que empatia é saber se colocar no lugar do outro, mas não é isso. Porque a minha realidade é diferente da tua é diferente da tua. Cada um tem a sua subjetividade. Você tem os seus recursos para lidar com uma situação. Então, se eu passo pela mesma situação que você, eu vou lidar de uma forma e você vai lidar de outra. Então, eu acho humanamente impossível a gente conseguir substituir a nossa subjetividade para colocar no lugar de outra pessoa. Então, a empatia é você acolher o sentimento daquela pessoa naquele momento, daquela dificuldade, sem julgar, porque ele tem os recursos dele para lidar, eu tenho os meus, então eu não sei como ele está lidando com aquela situação. Então, é você acolher o sentimento e não a situação em si, né? Então, por exemplo, um luto. Você não vai acolher o luto da pessoa, você vai acolher o que ela está sentindo naquele momento. Eu acho que a gente compreendendo o sentimento de outra pessoa, sem julgamento, o mundo seria muito melhor. Nossa, olha. Muito top mesmo, porque isso a gente sempre fala, às vezes, dentro do programa de humildade, empatia, né? Ter mais amor ao próximo. E gostei muito dessa mensagem, muito mesmo. Luanara, eu confesso para você que me geram muitas dúvidas e eu teria aqui mais algumas horas para a gente conversar. Mas independente de qualquer coisa, foi uma honra ter você no nosso programa. Fiquei muito feliz com os seus esclarecimentos. E parabenizo mais uma vez por todos os seus estudos, por continuar estudando, porque eu confesso que dá um certo alívio para a gente quando a gente vê que ainda tem gente desse jeito, sabe? Buscando, afinal de contas, você falou uma coisa muito importante, apesar de você não poder colocar o lado pessoal, digamos assim, na profissão, o fato de você não ter filho não quer dizer nada e você está buscando muito conhecimento para tratar os filhos dos outros. Por isso até da mensagem, me importo com você, com o seu filho, né? Então, parabéns por isso, pela responsabilidade que você tem em buscar conhecimento constante para sempre poder fazer o melhor para os seus pacientes. Isso daí deveria ser, todo mundo deveria ser assim. A gente que lida com o ser humano, com outras pessoas, a gente tem que buscar mais conhecimento, tem que saber tratar as pessoas, melhorar, né? Exato. Então, parabéns por isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu estou deixando aqui embaixo a descrição certinho da Luanara, psicóloga, o Instagram dela. Bife, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Mais um. Tamo aí de novo. Tamo junto. Não vou rever minhas amizades com você, tá? Nós somos parceirados. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência no nosso programa. Cara, eu não sei porque hoje tá travando o programa. Eu falo errado, mas hoje o programa tá saindo programa toda hora, você viu? Gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like, compartilha com todo mundo, porque esse papo aqui foi muito legal. E também entre no nosso Instagram, que lá tem os cortes, tem melhores momentos, tem também os próximos convidados. Então, nos acompanhe por lá também, porque tem bastante coisa legal vindo por aí. Beleza? Um beijo pra você, Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto!